Na parte de geometria, eu vou trazer bastante informação. Trazendo a geometria sólida, eu vou falar não só os sólidos, mas também da geometria plana, porque ao tratar de sólidos, vamos falar de volumes, vamos falar de áreas de figuras planas. Então, aqui está envolvido o estudo de geometria sólida e geometria plana. São dois tópicos que são cobrados, bastante cobrados na prova do Enem. Na geometria espacial, eu vou falar do cubo, prisma, pirâmide, cilindro e cone, tá? Eu vou trazer aqui as informações que eu acho mais relevantes. Sobre o cubo. Quando fala cubo, ele é um prisma quadrangular regular. Quadrangular porque as faces do cubo têm 4 lados. Quadrangular, 4. Um prisma quadrangular, as faces, cada uma delas possui 4 lados. E ele é regular porque todas as arestas são iguais. Por falar nisso, nós vamos identificar número de vértices, número de arestas e número de faces. Vamos começar contando os vértices. Eu marquei aqui com pontinhos verdes para contar os vértices. Então, contem comigo. Na parte de cima, 1, 2, 3, 4. Na parte de baixo, 1, 2, 3, 4. 4 vértices na parte de baixo, 4 mais 4 são 8 vértices. Quantas faces? O cubo, o dadinho de jogo, ele tem quantas faces? 6. As faces são numeradas de 1 a 6. No estudo de probabilidade, a gente fala muito de lançamento de um cubo, lançamento de um dado. As faces são numeradas de 1 a 6, então são 6 faces. E quantas arestas? Contem comigo. Na parte de cima, eu tenho 1, 2, 3, 4. Na parte de baixo, 1, 2, 3, 4. 4 em cima, 4 embaixo. E mais 4 nas laterais. Vejam, 1, 2, 3, 4. 8 arestas no total. Desculpa, 12 arestas no total. 4 mais 4, 8, com mais 4, 12. É interessante observar que alguns sólidos satisfazem a relação de Euler na prova do Enem também. Eles perguntam assim: verifique se o cubo satisfaz a relação de Euler. Normalmente, eles dão a relação V menos A mais F igual a 2. Ou dessa forma, ou alguma forma equivalente. Por exemplo, se eu isolar o V de vértice, V será igual a 2 mais A mais F. É uma variação, né, dessa forma. Muito bem. Vamos observar se o cubo satisfaz a relação de Euler. São quantos vértices? 8. Quantas arestas? 12. Quantas faces? 6. 8 com mais 6, 14. 14 menos 12 dá 2. Então, o cubo satisfaz a relação de Euler. Isso é interessante a gente chamar atenção para esta relação. E uma outra dica é a planificação. O que é a planificação? Imagina que eu tenho uma caixa de papelão em forma de um cubo. E eu vou desmanchar a caixa.
eu vou cortar nas arestas, separando, né, as faces e colocando no plano, como se eu fosse ali planificar, esticar, tornar plana essa figura. Então, nós observamos que o hexaedro, o que é um hexaedro? Hexa significa 6. É um sólido que tem 6 faces, todas iguais. Cada uma delas é um quadrado. Então, a planificação do cubo são 6 quadrados de arestas iguais. Lógico, né? Um quadrado possui todos os lados iguais. Isso é importante porque, às vezes, eles pedem para calcular a área total. Como que calcula a área total de um cubo? É a soma das áreas, das faces. São quantas faces? 6. Cada face é um quadrado de aresta A. Como que calcula a área de um quadrado? Lado ao quadrado. Portanto, a área total de um cubo é 6 vezes a área de um quadrado. Aí nós estamos falando de geometria plana, né? Área de uma figura plana. Deixa eu só ver aqui, a Stephanie fez uma pergunta. Não seria menos F? A forma de Euler, Stephanie, é V, né? V de vértice, menos... Ah, você diz na hora de isolar o V? Tem razão. V de vértice é igual 2 mais A menos F. Muito bem. Você está ligado aqui, ó. Tem toda a razão. É menos F, sim. Vou pegar aqui a caneta vermelha. Muito obrigada, Stephanie. Valeu. É isso aí. Muito bem. Então, só concluindo aqui, a área total do cubo é 6 vezes A ao quadrado. Se pedir o volume do cubo, o volume do cubo é volume de um prisma. Volume do prisma é a área da base A ao quadrado. Vezes a altura aqui do cubo é A. Porque todas as arestas são iguais. A ao quadrado vezes A ao cubo. Essa é a fórmula do volume de um cubo, aresta ao cubo. O próximo, vamos falar de um prisma. Prisma em geral. Aqui eu desenhei um prisma particular, é um prisma triangular, cujas bases são triângulos, mas um prisma, de modo geral, é um sólido que possui duas bases, duas faces paralelas idênticas. E essas faces têm que ser polígonos. Então, vou repetir. O que é um prisma? O prisma é um sólido que possui duas faces paralelas idênticas e essas faces têm que ser polígonos. Então, é um poliedro. O prisma é um tipo de poliedro. A pirâmide também é um poliedro. Só que a diferença de prisma para pirâmide é que o prisma possui duas bases paralelas idênticas. Dependendo do tipo da base, eu posso ter um prisma triangular, como este. Posso ter um prisma quadrangular. O cubo é um prisma quadrangular, porque a base dele é um quadrado, um quadrilátero. E se a base for um pentágono? Prisma pentagonal. E se a base for um hexágono? Prisma hexagonal. O nome do prisma está relacionado com a forma da base. Deixa eu só ver o que a Carolina falou. A Carolina. Minha internet está péssima, eu terei que sair. Assim que postar essa aula no portal, eu assisto. Carolina, fica tranquila. Muito obrigada pelo tempo que você esteve aqui com a gente. Depois você assiste a aula gravada lá. Muito obrigada, foi um prazer ter você aqui. Um abraço. Bom,
Então, o prisma, no caso dessa figura, é um prisma triangular, ele possui duas bases paralelas idênticas, no caso, dois triângulos idênticos, então duas bases. A altura do prisma é a distância entre as bases. Este é um prisma reto. Por quê? Porque a geratriz deste prisma forma um ângulo de 90 graus com as bases. Em outras palavras, quando o prisma fica em pé, fica retinho, em pé, ele é reto. Quando ele é tombado, ele é um prisma oblíquo. Geralmente, as questões do Enem falam de prisma reto. Então, a altura de um prisma reto é a distância entre as bases. Vamos calcular o volume do prisma? Qual que é a fórmula para calcular volume do prisma? É a área da base, a altura. A base vai depender. Se for um quadrado, é a área do quadrado. Se for um triângulo, é a área do triângulo. Se for um hexágono, é a área do hexágono. Então, volume do prisma, área da base, vezes altura. Pirâmides. O que é uma pirâmide? Uma pirâmide é um poliedro, é um sólido, que possui uma face, que a gente chama de base, em forma de um polígono qualquer. No caso, eu representei um quadrilátero A, B, C, D. Este quadrilátero ABCD, ele forma, então, a base da pirâmide, porque é a face diferente das demais. Olha, a ABCD tem 4 lados, enquanto as outras faces, as faces laterais, têm formato de um triângulo. Vejam o triângulo VAB, o triângulo VBC, o triângulo VCD e o triângulo V da pirâmide. Por quê? Depois de definir a base, eu vou escolher um ponto fora da base, que é o ponto V, e vamos ligar este V de vértice a cada ponto da base. Imagine um feixe de segmentos, todos convergindo, né, no vértice V, todos encontrando no vértice V, e a outra extremidade desses segmentos estão, cada um desses segmentos, apontando para um ponto da base. Então, a pirâmide possui a base em forma de polígono, ela possui ponta, o vértice V é uma ponta, e desse vértice, então, eu ligo V de vértice com o ponto A, chama aresta lateral. V com B, aresta lateral. V com C, aresta lateral. E V com D, aresta lateral. Esta pirâmide possui quantas arestas laterais? 4. E a altura? Como que eu meço a altura da pirâmide? É a distância do vértice até a base, H. O que é a apótema da pirâmide? É a altura de cada face. A face lateral é um triângulo. A altura do triângulo chama apótema da pirâmide. E representamos pela letra M o apótema da base. O que é o apótema da base? É o segmento que une o centro O da base ao ponto médio de um dos lados. Então, o ponto médio de BC, eu chamei de ponto M. Liga o ponto M com o centro da base, eu tenho o apótema da base. Por que é importante saber esses nomes? Porque existe uma relação entre eles. Observem que o triângulo VOM é um triângulo retângulo.
Do triângulo retângulo, nós tiramos o teorema de Pitágoras. Logo, o apótema G ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Andréia, mas precisa decorar essa fórmula? Não. Não precisa decorar. Basta você entender o conceito de pirâmide, que é um poliedro, um só polígono, um vértice, um ponto fora desta base, e este vértice V liga o ponto da base. Então, a pirâmide tem ponta e a base pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um quadrilátero, pode ser um hexágono. E aí você traça a altura, é a distância do vértice até a base. O apótema da pirâmide é a altura da face, que é um triângulo. E o apótema da pirâmide liga o ponto médio ao centro. Formamos um triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Na pirâmide, é importante saber calcular a área lateral, a área total e o volume. A área lateral é a soma de todas as áreas das faces laterais. Se o polígono possui 4 faces laterais, então 4 vezes a área de cada face. Se a pirâmide tem 6 faces laterais, a área lateral é 6 vezes a área de cada face. E a área de cada face é a área de um triângulo. Qual que é a fórmula para calcular a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A área total da pirâmide é a área da base mais a área lateral. E o volume da pirâmide, qualquer pirâmide, é 1/3 da área da base vezes a altura. Eu gosto de chamar a atenção que os sólidos que possuem ponta, que é a pirâmide e o cone, o volume é dividido por 3. Área da base vezes a altura dividido por 3. Pirâmide e cone, que tem ponta. Em seguida, nós vamos falar do cilindro e do cone. O cilindro é o sólido que tem a forma de uma latinha. Uma latinha de refrigerante, uma latinha de cerveja, enfim, em forma de uma lata. Essa caneca minha aqui também, ó, ela é em forma de um cilindro. Por quê? Porque o cilindro é um sólido que possui 2 bases em forma de círculo, 2 bases redondas, diferente do porque as bases são polígonos e as bases do cilindro são círculos. Para entender o cilindro, são 2 coisas que a gente precisa registrar. É que o cilindro é um sólido de revolução, né? Ele pode ser obtido pela rotação de um retângulo. Então, observe, se eu fixar esse retângulo em torno de um lado e rodar 360 graus este retângulo em torno de um eixo, eu terei o sólido chamado cilindro de revolução. Então, o cilindro de revolução é obtido a partir da rotação de um retângulo em torno de um de seus lados. Além disso, podemos planificar o cilindro. Suponha que o cilindro seja uma caixa de papelão. A planificação. Nós vamos recortar a tampa e o fundo da caixa, que tem forma de quê? De círculo. Depois vamos abrir a lateral, melhor dizendo, vamos desenrolar a superfície lateral. A superfície
superfície lateral do cilindro, retângulo. A superfície lateral do cilindro é um retângulo. E as bases do cilindro? Uma base em cima e uma base embaixo. São em forma de círculos, né? Então, a planificação são 2 círculos de raio R e um retângulo de altura H. Aqui, pessoal, essa planificação está fora de escala. Não está na mesma escala do cilindro, tá? É só uma representação. A altura do retângulo é a mesma altura do cilindro. E o comprimento do retângulo. Observa. Se eu tenho... Vou tentar simular aqui, ó. Eu tirei a tampa e o fundo da caixa. Eu tenho a caixa enrolada. Agora eu vou desenrolar a caixa. Inicialmente, imagina que tem um barbante enrolado aqui em volta do círculo. Quando eu desenrolar a superfície lateral, esse barbante vai desenrolar. Qual que é o comprimento da circunferência? É o tamanho desse barbante, o comprimento da circunferência. A fórmula para medir o comprimento da circunferência é 2πr. Por isso é que eu indiquei o comprimento do retângulo, 2πr. Tem a ver com o comprimento da circunferência de raio R. Isso é importante porque vai facilitar o cálculo das áreas e do volume. Como que calcula a área da base do cilindro? A área de uma base é a área de um círculo. Então, é πr ao quadrado. A área de uma base. E a área lateral? A área da superfície lateral é a área do retângulo. Qual que é a fórmula da área do retângulo? Base 2πr vezes a altura. Então, a área lateral do cilindro é a área de um retângulo. E a área total? É 2 vezes a área da base, porque são 2 bases, mais a área lateral. Substitui 2 vezes a área da base, πr ao quadrado, mais a área lateral, 2πrh. E o volume de qualquer cilindro é a mesma fórmula do volume de qualquer prisma. A área da base vezes a altura. E, por fim, o cone. O cone também é um sólido de revolução. Quem sabe qual é o nome da figura plana que, rodando, gera um cone? Qual que é a figura plana que, rodando em torno de um de seus lados, forma um cone? Que figura é essa? Muito bem, Stephanie. Muito bem, Tizuka. É um triângulo retângulo. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Vale muito a pena esta observação aqui. Vamos tentar desenhar aqui, ó. Primeiro, eu vou pegar um eixo. Vou desenhar primeiro um retângulo. Depois nós vamos desenhar um outro eixo. E um triângulo retângulo. E nós vamos rodar 360 graus em torno desse eixo. 360 graus. 360 graus. Este retângulo, ao girar
360 graus, ele vai gerar deixa eu melhorar isso aqui. E o voltou. Deu um mau contato aqui. Então, deixa eu terminar aqui a nossa figura. Vamos lá. Pronto. A rotação de um retângulo em torno de um eixo é um cilindro. E a rotação de um triângulo retângulo em torno de um eixo é um cone. São os sólidos de revolução, cilindro e cone. No cone, nós temos um sólido que possui uma base em forma de círculo e o cone tem vértice, né? Deixa eu só acompanhar aqui. Ok. O cone é um sólido de revolução, porque ele é obtido pela rotação de um triângulo retângulo em torno de um de seus catetos. Ele possui uma base em forma de círculo e ele possui um vértice V. Vamos obter a planificação do cone. Imagina que o cone é um chapeuzinho de aniversário. Eu já retirei ali a base, né? Porque a base do cone, se ele for um cone, por exemplo, maciço, a base dele é um círculo. Nós vamos retirar essa base e do chapeuzinho de aniversário, pensando na forma cônica, sobrou do chapeuzinho de aniversário só a superfície lateral. Quando eu abro a superfície do cone, nós vamos obter uma figura plana chamada setor circular. É importante a planificação do cone para obtermos as fórmulas de áreas e volume. Então, repetindo, a planificação do cone gera a base, que é um círculo, e a superfície lateral gera um setor circular. A altura do cone, a distância do vértice até a base, eu vou chamar de H, é o raio do círculo, o raio da base, eu vou chamar de R. E a geratriz do cone é a distância do vértice V a qualquer ponto da circunferência. Por exemplo, ponto A. De V até A é a geratriz. Formamos um triângulo retângulo. Pelo teorema de Pitágoras, H ao quadrado mais R ao quadrado é igual a G ao quadrado. Essa relação também é importante, porque às vezes eles dão a altura e o raio, e eu preciso da geratriz e vice-versa. Para obter áreas e volumes, observe, a área da base é a área de um círculo, então é πr ao quadrado. A área lateral é a área de um setor circular. Vocês podem fazer uma regra de 3 para obter esta área lateral. Eu também vou demonstrar essa forma aqui para vocês. Nós vamos comparar um círculo com um setor. Um círculo, e dentro desse círculo, nós vamos desenhar um setor circular. Um setor circular nada mais é do que um pedaço de um círculo. Então, vamos fazer a proporção. Nós queremos fazer uma regra de 3, comparando área e comprimento.
Este círculo, ele tem raio igual a G, por quê? Porque eu observo que na planificação do cone, a distância do vértice V até o vértice A é o G. E quando eu faço a planificação do cone, a superfície lateral gera um setor circular de raio G. Por isso que eu estou falando de um círculo de raio G. Qual que é a área de um círculo de raio G? Π vezes G ao quadrado. Qual é o comprimento de uma circunferência que tem raio G? 2πg. Eu quero calcular a área do setor. Não sei. A diária. E o comprimento do setor, a distância do ponto A até no ponto B, observe, originalmente, o L é o contorno da base. A base é um círculo. Qual que é a fórmula que mede a circunferência, o comprimento da circunferência? De raio R. 2πr. O L, o comprimento deste setor, é 2πr. Fazendo esta proporção, essa multiplicação cruzada, a diária é πg ao quadrado vezes 2πr, tudo isso dividido por 2πg. Corta 2π com 2π. Corta um G com outro G. O que sobrou? A área do setor é π vezes R vezes G. Olha lá, πRG. Então, vocês vão guardar essa dica. Essa fórmula serve para quê? Serve para calcular a área do setor, serve para calcular a área lateral do cone, que é um setor. Então, qual que é a fórmula da área lateral do cone? πRG. E a área total? É a área da base mais a área lateral. Qual que é a área da base? πr ao quadrado. E a área lateral? πRG. E o volume do cone? O cone tem ponta. Volume, 1/3 da área da base vezes a altura. Certo? Então, turma, nós conseguimos alcançar nossos objetivos, nossa meta, né, para hoje, que foi falar das funções de primeiro e de segundo graus, que eu considero as mais cobradas em provas de Enem, e os sólidos, nós conseguimos trazer aqui um apanhado geral, um resumo com as principais informações dos sólidos. Prisma, cone, né, que é um tipo de prisma, pirâmide, cilindro e cone. Eu espero ter auxiliado, ter ajudado vocês, lembrando alguns conceitos, trazendo algumas dicas. Espero que isso vá ajudá-los, vá facilitar, né, a prova, e vocês vão ganhando aí segurança, vão ganhando motivação, autonomia, vão ganhando ritmo, velocidade de resolução de questões de